pela oração. Feliz sábado, igreja. Sejam todos bem-vindos à casa de nosso Pai. Que a paz de nosso Senhor esteja em nossos corações hoje e sempre. Amém? Aqueles que estão em casa assistindo através das lives, sejam bem-vindos também. Que o Espírito Santo de Deus os alcance aí também. Meus irmãos, durante essa semana nós estamos com a semana de evangelismo e o título é Esperança no Grande Conflito. Apocalipse, um livro para os nossos dias. A pergunta que eu faço é: será que pode haver esperança em meio ao grande conflito? Isso será o que estaremos vendo nessa noite. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, aqui estamos, ó Pai, no penúltimo dia dessa semana de oração, de evangelismo. Que o Senhor trabalhe em nossas vidas através do Teu Santo e Bom Espírito. Nos conceda, Pai, força para permanecermos firmes em meio a esse grande conflito. Sabemos que o Senhor nos ampara em Teus braços de amor. Seja com todos aqueles que têm seus anseios, suas dificuldades e suas preocupações, Pai. Aqueles que estão em casa também, o Senhor conhece o coração deles, os abençoe e os guarde. É isso que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Adilson, não é esse. Não tenham medo. O tema dessa noite é o 7. E eu quero iniciar nessa noite fazendo 3 perguntas. A primeira é: do que você tem medo? Muitas das vezes temos medo da morte. Você tem medo da doença, tem medo do sofrimento. A segunda pergunta que eu faço é: o que tira o seu sono? Seja ela questão financeira, seja ela questão de saúde. Essa questão de tirar o sono, há um tempinho atrás, a minha família, junto com a família do Marcos, nós passamos por isso, pois nosso neto encontrava-se hospitalizado entre a vida e a morte, e só quem está passando por essa situação sabe o que é perder noites de sono. E a terceira pergunta é: o que rouba a sua paz? A injustiça? Será a injustiça que rouba a nossa paz? Será o caos na política? Será os rumores de guerra que nós vemos falar, ou até mesmo as guerras que estão acontecendo no mundo afora? E muitas das vezes olhamos de um lado para o outro e parece que não há solução, né? Mas a pergunta que faço é: será que tem solução para tudo isso? Irmãos, apesar dos nossos medos, apesar das nossas preocupações, apesar dos nossos anseios, através da palavra de Deus, que é a Bíblia, Ele nos assegura que há esperança. Ele nos dá conforto. Ele nos dá a sua paz em meio às tribulações desse mundo. Amém? Amém. Pode passar, Adilson. Isso. Ao ler a Bíblia com atenção, podem ir seguindo aí. Ao ler a Bíblia com atenção, você verá que esse é um livro repleto de crises. Alguém já disse que apenas 4 de seus capítulos não apresentam crises? Que são eles: Gênesis 1 e 2, quando tudo era perfeito, e Apocalipse 21 e 22, quando tudo será colocado em ordem. Nós vivemos em um mundo de crises, vivemos em um mundo caótico por causa do pecado. No início da criação, tudo era perfeito, e a palavra de Deus nos garante que no final desse mundo tudo será restaurado. Próximo slide, por gentileza. Infelizmente, com a entrada do pecado em nosso mundo, o medo, um elemento estranho,
foi acrescentado em nossa jornada. Temos medo de quase tudo e, na maioria das vezes, de todos. É verdade que a palavra de Deus, nesse grande conflito, registra uma diversidade quase infindável de dramas, situações que nos causam temor, mas, acima disso, a Bíblia é um conjunto de soluções e intervenções divinas para essas crises, até mesmo para o medo. No texto sagrado encontramos paz e conforto, coragem para caminharmos com segurança ao lado de Jesus. Amém? Nesse grande conflito, meus irmãos, Deus está conosco. Não estamos só. O nosso Criador conosco está. E em Mateus 28:20, Jesus disse: "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século." Que essa palavra venha estar em nossos corações, principalmente naqueles momentos em que estamos nos sentindo com medo. Apesar das acusações de Satanás, na cruz, Deus mostrou seu amor e justiça incontestáveis. Satanás, ao se rebelar contra Deus, Satanás, colocou dúvida no caráter de Deus perante os mundos não caídos e perante os anjos. Porém, quando Cristo veio a esse mundo e morreu na cruz, ali foi revelado o seu amor e a sua justiça. Próximo slide. Agora a pergunta é: quando o amor de Deus castiga? Segundo Pedro 3,9 diz: "O Senhor é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento." Em Apocalipse 3,19 diz: "Por outro lado, diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te." Em Isaías 28:21 diz: "Finalmente esgotados os recursos que conduzem ao arrependimento, em um ato de misericórdia e em respeito à escolha humana, Deus terá que fazer sua obra estranha." Deus é longânimo para com todos, não querendo que ninguém pereça. Deus, como um pai, se for preciso, ele muitas das vezes nos repreende e nos disciplina. E qual tem que ser nossa atitude? Nos arrependermos dos nossos atos pecaminosos e nos voltarmos para Ele. O Senhor usará todo tipo de recurso para nos alcançar. O Senhor, lançando todo recurso para nos alcançar e não tendo uma resposta da nossa parte, Ele terá que fazer sua obra estranha, que iremos ver mais para frente. Agora iremos ver as 7 últimas pragas. Nesse momento eu preciso aqui do auxílio do Júlio e do Marcos. Abram lá em Apocalipse 16, 9 e 11. A pergunta é: 2 realidades ficarão em evidência ao caírem as pragas preditas no Apocalipse? 9 a 11. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Então, assim que cair as pragas, ficará em evidência 2 realidades. A primeira, com respeito àqueles que recusaram a graça de Deus e blasfemaram o nome de Deus, e nem se arrependeram para lhe darem glória. E a segunda realidade está lá em Apocalipse 16, do 5 ao 7. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber.
são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, nesse momento, será revelado o caráter de Deus e que os juízos de Deus são justos e verdadeiros. Sobre quem cairão as 7 últimas pragas? Apocalipse 16, 2. Vocês podem acompanhar nas vossas Bíblias também. 16:2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, sobre os portadores da marca da besta, que irão cair as 7 últimas pragas. Agora, Apocalipse 16, 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Sobre o mar que se torna em sangue. Apocalipse 16, 4 a 6. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és que eras, ó santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangues lhes tens dado a beber, são dignos disso. Então a terceira praga ela cairá sobre os rios e fonte de água. A quarta praga cairá lá em Apocalipse 16, do 8 ao 9. Vamos ver sobre quem. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com o incenso do calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então, a quarta cairá sobre o sol. A quinta, Apocalipse 16, 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Sobre o trono da besta. O sexto, 16, 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então a sexta cairá sobre o rio Eufrates que seca. Agora a sétima, Apocalipse 16, 19 e 21. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, a sétima sobre Babilônia, terremoto e chuva de pedra. Então será sobre esse grupo que cairão as 7 últimas pragas. Próximo slide. Quem escapará das pragas? Apocalipse 15, do 2 ao 3. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé do mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome. Esses são os que escaparão das 7 últimas pragas. Deus protegerá aqueles que aceitaram o dom de sua graça. Esses não sofrerão danos das pragas. Ao caírem as pragas, estaremos protegidos em Cristo. Amém? Nada poderá nos atingir, pois temos desde já o selo do Deus vivo em nós. No passado foi colocado sangue nos umbrais das casas,
E o anjo da morte ali não teve poder para ceifar vidas. E hoje nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Próximo slide. Apocalipse 15, 7 e 8. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Apocalipse 15, que o Marcos acabou de ler, 7 e 8, diz que quando os 7 anjos receberam as 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, o santuário onde Jesus intercede durante o juízo se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus. Aqui sugere então que haverá passado o tempo de graça e preparação, já que não haverá acesso ao trono da graça. Nesse momento, meus irmãos, a porta da graça estará fechada. Aqui estará definido as ovelhas, separado ovelhas e bodes, os salvos e os perdidos. Já não haverá remissão de pecados. O advogado agora passa a ser juiz. Próximo slide. Que solene anúncio Jesus fará no final do juízo investigativo? Apocalipse 22, 11 e 12. Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aqui haverá, como já foi mencionado, 2 grupos, os justos e os injustos. A que grupo pertencemos? Os justos, amém? Isso não é mérito nosso, mas sim do Cordeiro de Deus, que nos lavou com seu sangue, meus irmãos. Louvado seja Ele por isso. Toda honra e glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Agora iremos ver o lago de fogo e enxofre. O que cairá sobre os seguidores de Satanás quando rodearem a Nova Jerusalém no final do milênio? Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Encontra-se lá em Apocalipse 20, 9 e 10. Agora vejamos 2 Pedro 3, do 10 ao 12. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vida do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então aqui Satanás e seus seguidores serão lançados no lago de fogo e enxofre, e a terra será purificada de todo o pecado. Para quem especialmente está preparado este lago de fogo? Vejamos Mateus 25, 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o lago de fogo está preparado para Satanás e seus anjos. Deus não fez o lago de fogo e enxofre para nós, mas aqueles que forem desobedientes, infelizmente, receberão
Porque essa é a obra estranha de Deus, né? Irão ser queimados junto com Satanás e os demônios. Fogo eterno, na Bíblia, não significa que ficará ardendo para sempre, mas sim que é um fogo de consequências eternas. 2 Pedro 2,6. E reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. E lá em Judas também menciona. Diz que Sodoma e Gomorra são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição, mas o próprio Pedro diz que elas foram reduzidas a cinzas, não continuam queimando até hoje. Hoje em dia nós vemos aí um evangelho meio que paralelo, né, em relação a isso. Fala que o inferno será eterno. E nós vemos que não é assim. Porque até mesmo se fosse, imagina nós na Nova Jerusalém, e nós vendo ali os nossos entes queridos queimando, né? Para todo sempre. Isso não condiz com o caráter de Deus, pois Deus, ele é amor. O que os adeptos do pecado experimentarão no lago de fogo? A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, que encontra-se lá em Apocalipse 21:8. De sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo, se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés. Então aqui os adeptos do pecado, eles experimentarão a segunda morte e não mais existirão. Então, se temos algum pecado em nós, esse é o momento de deixarmos de lado, sermos purificados pelo sangue do Senhor. Pois sabemos que aqueles que permanecerem com seus pecados, não os entregando nas mãos do Senhor, esses perecerão no lago de fogo e enxofre. Que partes do ser humano serão lançadas no lago de fogo? Mateus 10:28. Não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como também o corpo. Então será lançados no lago de fogo e enxofre a alma e o corpo. Então ali essas pessoas não mais existirão. Segundo Deus mostrou a João o que ocorrerá com os fiéis quando o pecado, seu instigador e seus adeptos forem destruídos. Apocalipse 21, do 3 ao 5. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém. Eu almejo esse dia em que não haverá mais morte, não haverá mais lágrimas, não haverá mais medo, anseio, pois Deus, ele tem preparado um lugar para nós onde ouvidos não ouviram, olhos não viram. Então esse é o momento, meus irmãos, de nos achegarmos ao nosso Senhor como nunca antes, pois esse dia ele está mais próximo que nunca. Próximo slide. O ser humano não pertence a si mesmo,
Ele não tem direito de usar suas faculdades de acordo com os desejos e motivações de seu coração não convertido. Ele é propriedade de Deus pela criação e pela redenção. O ser humano deve viver mental, física e espiritualmente, como Deus orienta, para a glória de seu nome e não para a satisfação dos desejos carnais. Quer honrar a Deus? Viva para Ele. O próximo diz: Deus atribui à raça humana um valor elevado. Isso fica claro diante do infinito preço de resgate que Jesus pagou na cruz. Jesus teria vindo ao mundo e daria sua vida por um único pecador, visto que foi comprado por Deus. O pecador redimido deve moralmente viver somente para Deus, obedecer aos seus mandamentos e fugir de toda a imoralidade. Então, nós valemos o sangue de Cristo. Nós temos que viver para Cristo. Não podemos viver nossa vida de qualquer forma, mas de uma forma que agrade ao Senhor, assim como está escrito em sua palavra. Que linguagem Deus precisa usar a fim de chamar a nossa atenção? Acredito que precisamos refletir hoje, agora mesmo, sobre a nossa atual condição espiritual. E a pergunta que eu faço é: como anda a sua vida? Como anda a minha vida em relação à intimidade com o nosso Deus? Se estamos buscando ao Senhor, continuemos. Se estamos por muitas vezes desanimados, esse é o momento de renovarmos os votos com o nosso Senhor. O próximo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Se estivermos em Cristo, não há condenação para nós, pois fomos justificados pelo sangue de Cristo. Pode passar a última, Adilson. Minha decisão. Vamos ler todos juntos? Peçamos ao Espírito de Deus para nos mostrar as áreas da nossa vida em que precisamos de uma mudança e o convidemos a fazer essa mudança em nós. Amém? Meus irmãos, haverá um momento em que a porta da graça ela irá ser fechada. Haverá um momento em que o Espírito de Deus será retirado da terra. Os que estiverem com o Espírito de Deus permanecerão. Aqueles que estão em busca diária. Mas aqueles que não estão correrão de um lado para o outro e não o acharão. Então, reflitamos sobre isso. Busquemos mais ao Senhor de todo o nosso coração. Coloquemos Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Essa semana de evangelismo, ela está nos mostrando isso. Está nos mostrando que temos que ter uma comunhão com Deus íntima, uma comunhão tão íntima como nunca antes houve. Então esse é o momento de buscarmos o Espírito de nosso Senhor, para que Ele nos ajude a trilharmos até a nova Canaã celestial. Nesse momento eu convido a Cleide, ela irá entoar o hino novamente, o louvor que ela estava cantando. Uma melodia, ele me encontrou, me encercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou.
Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Todos somos filhos e filhas de Deus. Nunca esqueça disso. Oh, 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 me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Como foi dito aqui, só quem tem passado por medos é quem entende. Então, queridos, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. O preço que Ele pagou por nós foi muito caro. Amém? Em Isaías 55:6 diz: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, o Senhor logo vem. Estejamos preparados hoje, amanhã pode ser
tarde, nos entreguemos por completo ao nosso Deus. Nos coloquemos em pé para finalizarmos com oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado e exaltado seja teu santo nome, Senhor. Queremos lhe agradecer, Pai, pelo seu Filho, que deu a sua vida por amor a cada um de nós, mesmo sabendo que somos falhos e pecadores. O Senhor nos ama e derrama a sua graça sobre nós. Louvado seja o Senhor por isso. Pai, nessa noite nós tomamos a decisão de colocarmos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, Pai. Que o Senhor, através do seu Santo e Bom Espírito, habite em nós, para que sejamos luz nesse mundo de trevas, para que venhamos levar essa mensagem de salvação a outros que não te conhecem, Pai. E que em breve o Senhor venha e nos busque, e nos leve para a Nova Jerusalém, Pai. Pois sabemos que lá é um local onde não haverá choro, lágrimas, doenças. Nós almejamos por esse lá, Pai. Mas sabemos que temos que nos preparar aqui. Então, nos ajude, Pai. Essa é nossa oração, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E amanhã teremos o próximo tema, que é uma mulher muito bem vestida. Não percamos. Boas notícias. Então, o próximo é boas notícias. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor